Agora, nós vamos falar dos componentes. Nós falamos toda a parte de hardware, né? E agora nós vamos falar dos componentes. É um assunto onde envolve diversos componentes e a banca, ela gosta de cobrar algum desses componentes bem mais específicos. Um exemplo é a memória. Eu vou discriminar as memórias para vocês. Vou começar a falar da memória RAM, memória cache, vou falar da memória da HD, que é uma memória também em massa de armazenamento, né? E vou falar da memória ROM existem vários tipos de memória ROM, onde a banca, quando se quiser perguntar, se quiser fazer uma pergunta mais encorpada, ela vai colocar um tipo de memória ROM e ela quer discriminar com você, ela quer saber ela quer testar seu conhecimento, se você sabe se essa memória é volátil, se ela não é volátil, se ela é uma memória só de leitura, se não é só de leitura. Então eu vou destrinchar essa parte de componentes para vocês e abordar os principais tópicos onde a banca cobra. Primeiro de tudo, falando de componentes, vamos falar do CPU. Eu vou tirar esse vilão, tem essa forma corriqueira de falar que CPU é aquela parte grande do gabinete. Às vezes, nós, usuários, quando estamos de frente de um computador desktop, a gente costuma falar que aquela parte grande é uma parte que chama CPU. Pode ser CPU porque tem um componente lá dentro que ele é CPU, mas aquela parte grande, ela envolve todo, lá dentro tem tudo. Lá dentro, além de CPU, tem memória, tem HD, tem placa de vídeo, tem tudo. Então, a partir de hoje, você não vai mais falar, se você já falou um dia que aquele computador, aquela parte física grande é CPU, você vai mudar a nomenclatura e vai falar que agora é o quê? Agora é gabinete, tá bom? Então, CPU, o que é o CPU então, Paulo? Eu sempre confundi, eu sempre falei aquela parte de CPU e agora você está falando que não é CPU? Como assim? CPU é a parte de processamento do computador. Lá no CPU é onde processa todas as informações do computador. É onde faz todo esse processamento de informação do computador. Ele é responsável por processar todas as informações do computador. Então, o CPU vem da sigla Unidade Central de Processamento, né? Que é o processador. Então, acabou aquela nomenclatura de falar que o CPU é aquela parte grande do computador onde tem o drive de CD, ali não é. Ali é o que? É o gabinete, beleza? Então, vamos lá. Memória. Memória, existem vários tipos de memória. Ah, Paulo, eu só conheço memória RAM. Mas existem vários tipos de memória. Por que você só conhece memória RAM? Porque quando você chega numa loja para fazer a compra, uma aquisição de um desktop ou de um notebook, primeira coisa que você faz? Eu quero ver as configurações. Se você não entende, você leva alguém que entende ou pergunta e fala, esse computador aqui ele é bom? E aí um técnico ou alguém que entende um pouco mais vai falar o quê? Vai olhar as características do computador. Qual é a característica, Paulo? Vai olhar o quê? Processador, vai ver se é um processador bom, que geralmente, ultimamente, todos os processadores, claro, cada um na medida da sua velocidade, mas ele vai olhar o quê? O CPU vai olhar o quê? Memória RAM, ele vai olhar a memória RAM, porque a memória RAM ela é uma memória expansível, onde nós conseguimos aumentar o tipo de memória, a quantidade de tamanho, aumentar o tamanho da memória. E HD, né, vai ver se tem componentes adicionais como placa de vídeo e etc. Então, a memória, mas geralmente o que é mais corriqueiro de falar é a memória RAM. Mas para a banca, ela não vai perguntar só RAM, ela vai perguntar as memórias que são específicas, onde são cobrados em qualquer parte de concurso público que envolve a informática. Então, nós temos a memória cache, nós temos a memória ROM, que é uma memória uma memória que não é expansível, é uma memória que você vai saber nos próximos momentos da aula, tá bom? Então, primeiramente, vamos falar do quê? Vamos falar da memória cache. A memória cache é uma memória intermediária entre o quê? Entre a RAM e a unidade central de processamento, né? Ela é uma memória interna que ela é usada para quê, Paulo? Ela é usada para processar dados. Ela faz todo o processamento de dados através do quê? Quem que faz o processamento dos dados na parte da memória? É o
é a memória cache, tá bom? Ela é memória o quê? Ela é memória volátil. Ah, Paulo, mas como assim? Agora você falou de gabinete, agora falou que memória que não tem só a RAM, que eu achei que só tinha RAM. E o que fala para mim? Então, o que seria volátil? Volátil, existem dois tipos, volátil e não volátil. Existem memórias, como a cache, que ela é memória volátil. Como assim, Paulo, ela é memória volátil? Quando a gente faz o processo de desligamento de um notebook ou de um desktop, todos os dados que estão armazenados aqui na memória cache, eles são apagados. Então, se tiver qualquer informação, qualquer dados que tiver armazenado na memória cache, quando eu faço o desligamento, eles são apagados. E o que caracteriza fazer esse apagamento de dados? A volatilidade. Então, primeiro, é uma questão muito importante, onde a banca ela gosta de trabalhar isso com vocês. Ela quer saber se vocês sabem o que é volátil, o que é não volátil, qual a memória volátil, qual a memória não volátil, certo? Então, é muito importante isso vocês saberem. Memória cache é a memória volátil. Ah, eu não sei o que é volátil. Os dados, quando estão armazenados numa memória que é volátil, num exemplo, no cache, quando faz o desligamento do computador ou mais específico do notebook ou do desktop, todos os dados são apagados. Beleza? Agora, vamos falar o quê? Vamos falar da memória RAM. A memória RAM é uma memória onde todo mundo conhece um pouco mais de nomenclatura, né? Porque está muito mais habitual no dia a dia. Ah, eu quero comprar um computador de 2 GB de memória, que é a RAM. Ah, eu quero um computador que é 5 GB de memória, que é 8. Então, é uma nomenclatura que acaba sendo mais usual, certo? Por quê? Porque a RAM ela é a memória principal do computador. Ela é uma memória que ela faz o quê? Ela é responsável por armazenar todos os arquivos e programas que são processados no computador. Um exemplo, eu estou digitando um texto e a partir do momento da digitação de texto, tudo que é feito no momento da digitação do texto é armazenado na onde? Na memória RAM. Então a memória RAM que ela faz o quê? Ela faz este armazenamento de arquivos e programas que são processados. Diferente da memória cache, a memória RAM é uma memória o quê? Ela é uma memória muito maior. A memória cache é uma memória bem limitada. Ela é uma memória que o armazenamento dela interno é bem restrito. Já a memória RAM não. A memória RAM ela tem uma expansividade muito grande e ela é possível expandir. Já a memória cache não. Eu consigo fazer uma aquisição e até uma troca. Ah, não, eu quero trocar. Ah, eu tô sentindo a necessidade que 2 GB para mim de memória RAM não é suficiente. Eu vou lá e vou comprar uma memória de 4. Eu consigo? O cache para mim, a memória interna é bem lenta, é pequena, eu vou conseguir trocar? Não. Por quê? Porque a cache não é expansível, tá bom? Então, beleza. Então o cache, ele faz o quê? Ele é responsável para processar os dados. Ele fica no intermediário entre a memória RAM e o CPU. Aí vem a memória RAM. Ela é responsável por quê? Por armazenar os dados. Então, no momento que eu estou fazendo algo no computador, no momento que eu estou digitando um texto, estou fazendo algo, e neste momento é onde está salvo os documentos, o arquivo é na memória RAM. É na memória também o quê? É na memória também volátil. É na memória que quando faz o desligamento, é apagado todo o arquivo, é apagado por quê? Porque também é uma memória volátil. Então, duas questões, memória cache e memória RAM, lembrar que as duas memórias são voláteis. Ah, Paulo, mas eu uso um software e esse software, vou dar um exemplo do Office. Eu uso o pacote Office e esse pacote Office, quando eu desligo o computador e eu volto, ele é salvo, meus arquivos. Mesmo eu não salvando, o que acontece? Ele fica salvo, mas aí é diferente. É diferente por quê? Porque o próprio software tem um sistema de memória interna dele que ele consegue restaurar o arquivo. Mas isso não é da parte de componentes do computador. Não é a parte da memória do computador, não é a parte do hardware do computador que faz isso. É a parte do software, é uma configuração específica do software. Tanto é que os pacotes
Office, antigamente o Word, antes não fazia isso, só faz isso os mais atuais. Então é a configuração específica do próprio fabricante. Já não tem nada a ver com a memória nossa que nós estamos conversando, certo? Vamos distinguir, quando eu falar de software para vocês, eu não vou entrar muito a fundo falando de sistema operacional, porque nós vamos ter uma aula própria de noção de sistema operacional, nós vamos ter aula própria falando de pacote Office, pacote LibreOffice. Então, o primeiro momento agora é fazer o quê? É distinguir o que é um hardware, saber a definição do hardware e distinguir ele do quê? Do software, certo? Saber a definição do software, saber que existem vários tipos de software, beleza? Então aqui, ó, aí vem as características da memória RAM, que eu havia falar para vocês, e agora eu vou frisar novamente. Primeira característica que tem o quê? Ela é expansível. Eu falei para vocês, a gente vai comprar uma máquina, um computador, ou um notebook, um desktop, lá existem vários tipos de configuração. Existe um computador de 2 GB de memória RAM, 3 GB, 4 GB, então o usuário compra de acordo com a necessidade dele. Cache, existem computadores com vários tipos de cache, só que não é possível expandir mais. Então se eu compro um computador de 2 GB de memória RAM, eu vou lá e consigo modificar. Se eu compro um computador com a cache X, eu não consigo trocar. Beleza? Então, essa memória RAM, o que ela faz? Ela recebe informação do HD e armazena temporariamente, disponibilizando para o processador. E aí o que acontece? Esse processador faz o quê? Ele transmite essa informação por hardware, para o hardware que é o quê? Pode ser um monitor, e aí esse monitor transmite para você. Então, eu dei um exemplo da digitação de um texto. Como que essa informação é recebida pelo HD? Você está digitando um texto, tá salvo na memória RAM. Se eu digitar um texto e eu não salvar e eu desligar, se tiver na memória RAM, é apagado. Tá bom? É isso que vocês vão saber. Ela é expansível, ela é a memória que faz o quê? Que armazena os arquivos e programas o quê? Processados. Lembrar que processados, por quê? O responsável por armazenamento, que é uma memória não volátil, é o HD, que é memória em massa, tá? Não confundam a memória RAM, que ela faz o quê? Que ela armazena os arquivos e programas com o armazenamento em massa, que é o HD, tá? Que é o disco rígido, beleza? Então, o primeiro momento da cache da RAM não tem segredo. Agora, nós vamos dar continuidade e falando do quê? Nós vamos falar do HD, tá? O que é o HD normal. E eu entrei com um parêntese falando do SSD, que algumas provas estão cobrando, mas não tem segredo nenhum. Ele é um HD também, porém ele tem uma funcionalidade diferente. Ele é uma memória em massa. Falando de HD, ela é uma memória em massa. Por que a HD é memória em massa? Porque ela faz um armazenamento também de arquivos, porém ela é uma memória não volátil, tá? Vamos comigo no próximo quadro, que eu vou falar para vocês do HD. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Ivar Polesso, delegado de polícia do estado de Mato Grosso. Aprovado em 11 concursos públicos, 11. Você que gostou do nosso vídeo, acabou de ver o nosso vídeo, se gostou, dê um like, inscreva no canal e acione a notificação do YouTube no seu celular para você receber as novas aulas gratuitas que a gente vai postar aqui no nosso canal, tá bom? E se você quiser ver essa aula completa, entre no site ipoconcursos.com.br, que lá você vai ver um mundo de aulas e de pacotes e de cursos que estão gravados, que vão te ajudar na sua aprovação, tá bom? Nós te esperamos e se encontramos nas nossas aulas. Um grande abraço. Seja bem-vindo ao mundo hiponiano, Hipo Mais. Nós e com você, todo mundo junto até a sua aprovação. Até mais.